Nessa semana, nós vimos o desespero da esquerda para tentar inviabilizar a campanha do Flávio Bolsonaro. Tentaram de tudo. Tentaram foto falsa, tentaram chamar o japonês, o Kim Kataguiri, para inventar um vídeo que até agora não apareceu. Chamaram até um ator pornô fracassado para tentar criar alguma coisa. Mas como vimos ontem, o Flávio se tornou candidato pelo PL. Mas agora vamos analisar o outro lado. Lula, o Biden brasileiro. Ao longo do tempo, a esquerda sempre criou uma narrativa que Jair Bolsonaro falava muita coisa pesada, muito palavrão, ofendia as pessoas. Mas se a gente analisar, quem ao longo do tempo sempre falou muita coisa inacreditável era a Dilma e o Lula. Então hoje nós vamos analisar as falas do Lula. Para mim, o Biden brasileiro. A imprensa sempre fez o possível para tentar passar pano em tudo que ele falava. Criaram uma narrativa que o Lula sabia falar. Mas se a gente olhar os fatos, a gente vai ver que realmente a situação dele está cada vez pior. Se deixar ele falar, a situação fica complicada. Antigamente, você não tinha as redes sociais. Então, ele ia num evento, falava alguma coisa e logo vinha a imprensa toda passando pano, criando uma narrativa que ele errou, que ele... Hoje, com as redes sociais, a gente consegue expor a verdade, o que ele realmente fala, o que ele realmente pensa, porque quando você vê uma pessoa falando alguma coisa, aquilo é a pessoa. Então vamos analisar essa fala aqui do Lula, ó. Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Então imagina se é o Bolsonaro que fala uma frase dessa. E tem mais, tem outras situações. Vamos ver aqui, ó, a Veja, a esquerdista Veja, que sempre passa pano pro Lula. Eu não sei porquê, nesse dia eu acho que o Pix ainda não tinha caído, né? Vamos ouvir o que eles falam aqui, ó. Incrível coleção de frases bizarras de Lula no atual mandato. No episódio mais recente, o petista disse que traficantes são vítimas de usuários de drogas e depois voltou atrás. O terceiro mandato de Lula, uma obra ainda em construção, deixará aos historiadores uma incrível coleção de frases do mandatário no exercício dos poderes no Planalto. Nesta sexta, Lula disse, em Jacarta, que traficantes são vítimas dos usuários de drogas e defendeu um combate aos usuários. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende, disse Lula. A asneira, claro, deu muita munição para a oposição. Então, olha pra você ver. Se deixar o Lula falar, vamos mais pra frente aqui, vamos ver o que eles falam. Julho de 2024, numa entrevista para a CBN, Lula, ao falar da gravidez de mulheres vítimas de estupro, questionou, que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então assim, o Lula, quem lembra do Lula passado, a gente sabe que ele perdeu várias eleições pela ignorância, pela burrice que ele sempre foi. Só que aí criaram o tal Lulinha Paz e Amor, que entrou os marqueteiros, eles moldaram o Lula junto com a mídia e criaram uma imagem de uma pessoa que realmente não existe. O Lula sempre falou frases racistas, o Lula sempre foi idiota, igual a Dilma. Então assim, se deixar ele falar, a situação dele fica complicada. E parece que estão até querendo não deixar ele ir nos debates. Então vamos analisar isso aqui, ó. Lula avalia faltar ao primeiro debate eleitoral para evitar ataques. A de eleição presidencial. Importante. Primeiro debate vem aí, tá chegando. 16 de agosto. 16 de agosto na TV Band. Agora, foi entender, o Lula vai, não vai, né? Porque, bom, tem ali um monte de adversário que vai concentrar artilharia no presidente. De esquerda, representado nos debates, só mesmo...
Ó, eu duvido. Eu acho que isso não vai acontecer. A gente tem visto também uma tática da esquerda de tentar fortalecer o Renan do MBL, porque ele sabe que aquele cara, boa parte do pessoal que vota no Renan, não vai votar no Lula. E tem algum eleitor, tá ali entre Renan e Flávio Bolsonaro, na cabeça deles, o Renan Santos é de direita, coisa que eu acho que não é. Eu acho que eles não têm ideologia nenhuma. A ideologia deles é o poder, mas assim, a tática é fortalecer o Renan e, dessa forma, tirar voto do Flávio Bolsonaro. Então eu acho que nos debates, todo mundo vai atacar o Flávio Bolsonaro. Porque ele sabe que o eleitor que possa votar num Caiado, num Renan, não vão votar no Lula. Então a lógica é tirar voto do Flávio Bolsonaro. Presidente Lula. Então, esses aliados do presidente hoje me disseram que acreditam que ele pode deixar de participar de alguns debates, do primeiro, sobretudo, que é o que está sendo discutido, esse marcado para o dia 16 de agosto pela TV Band. Há uma leitura no entorno do presidente Lula que ele, como líder de pesquisas, sendo o único nome de esquerda no confronto, tende a ser alvo de ataques generalizados dos seus adversários. Então, estão criando essa narrativa, mas eu acho que o Lula, ele, na idade que ele tá, ele não tá preparado para o debate. É claro, igual eu falei, nos debates o que a gente vai ver é isso. Todo mundo atacando o Flávio Bolsonaro. Por quê? Como ela mesma disse, na cabeça deles, o único de esquerda é o Lula. E se o cara, ele acha que ele pode arrebanhar somente alguém da direita, eles vão atacar o Flávio Bolsonaro. O Lula, sem toda essa estrutura de mídia, de assessoria, para ajudar ele nas coisas que ele fala, ele não sobrevive. O Lula sempre foi machista, o Lula sempre foi racista. O Lula, ele é um cara que, na minha concepção, ele gosta somente do poder. Até essa ideologia de esquerda, ele só tá nessa, porque isso deu poder pra ele. Mas ele não acredita. Então, eu acho que é aquela velha ideia que eu venho falando. Qual que é o papel da direita? É apontar as hipocrisias que a esquerda e que o Lula sempre falou. A esquerda, ela sempre se pôs num lugar que é uma mentira. Ela sempre se pôs que defendia o pobre, ela sempre se pôs que defende taxação aos milionários, mas e os bilionários? E o pessoal da JBS? E o pessoal da Magazine Luiza? Esse pessoal que faturou bilhões. A JBS virou o que virou, se aproximando do governo. A gente viu isso na Lava Jato, no Petrolão, a Odebrecht, como era a relação dos campeões nacionais com o governo. Então, assim, eles sempre falam em taxar essas pessoas, mas os bilionários, aqueles que hoje comandam grandes negócios, que são ligados à esquerda, esse pessoal não bate. Então, assim, a esquerda é uma farsa. Tudo aquilo que ela prega é só da boca pra fora. Então, esse é o trabalho da direita. É de expor todas essas hipocrisias e mostrar a verdadeira face do Lula. A Dilma, nós temos aí coleção e coleção de asneira que ela falou. O Lula também. É só a gente pegar e começar a mostrar. Isso, nós não temos que convencer aquele eleitor que é de direita, que vai votar no Flávio. Independente, se o Bolsonaro tivesse indicado outro, ele votaria nesse outro. Nós temos que convencer aqueles que estão em cima do muro. Não aquele esquerdista radical, ou ideológico, ou aquele funcionário público que vive do governo, ou aquele que recebe Bolsa Família. Esses é muito complicado. O que nós temos que fazer é aquele que ainda está em cima do muro, aquele que ficou chateado com toda a narrativa da pandemia em cima de Bolsonaro. É esse que a gente tem que convencer. Então, pessoal, eu ainda sigo dizendo, a missão da direita é expor toda a hipocrisia e todas as mentiras da esquerda. Meu nome é Jason Emelianenko. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esses vídeos com os amigos, para a nossa comunidade crescer e o nosso vídeo, a nossa mensagem chegar mais longe.